No longínquo ano de 1995, foi-nos dado a crer, através da televisão pública, que o mistério da existência de vida extra-planeta Terra tinha finalmente uma resposta, naquele que é, provavelmente, o avôzinho de todos os found footage, Alien Autopsy. Em 1995, um produtor de televisão exibiu um filme de 17 minutos, a preto e branco, numa sala de projeção em Londres para um grupo de jornalistas convocados para aquela sessão. No ecrã aparecia um vídeo aparentemente datado, com 2 homens de fato de laboratório e um terceiro atrás de uma janela. O operador de câmara filmava então, em cima da mesa, uma criatura humanoide, parcialmente desfeita em 2 membros, enquanto estas 2 pessoas executavam uma autópsia ao homenzinho cabeçudo ali deitado. O curto e intrigante vídeo apresentado, sem som, deixou o público entre o chocado e o curioso, e em poucos dias estava instalado um fenómeno mediático mundial que dividiria as opiniões. Estaríamos todos a assistir à primeira prova clara e indubitável da existência de vida extraterrestre, ou não passava de um found footage fraudulento fabricado para passar a perna aos crentes? O homem que trouxe o achado a público chama-se Ray Santilli e alega que o filme lhe foi entregue poucos anos antes, enquanto viajava pelos Estados Unidos à procura de material para um outro documentário não relacionado. Santilli teria então sido abordado por um antigo militar do exército americano que lhe revelou ter conservado durante décadas um filme em película que ele próprio filmou em 1947, logo depois do célebre despenhamento de um OVNI em Roswell, no Novo México. A sinistra autópsia a um extraterrestre, que fez as manchetes em todo o mundo e foi líder de audiências em televisão em debates e documentários naquele quente verão de 1995, seja verdadeira ou não, reacendeu uma controvérsia já antiga sobre o que terá realmente se passado 50 anos antes naquela pequena comunidade americana e colocava a discussão sobre a possível existência de vida extraterrestre na ordem do dia. Hoje vamos destapar o véu sobre este lendário caso de conspiração dos anos 90 e vamos conversar daqui a pouco com o britânico John Humphreys, um dos envolvidos na criação da Alien Autopsy, e já vão perceber como. O alienígena convidado na mesa de autópsias do VHS é o José Santiago, uma das 2 vozes do podcast spin-off. Olá! Olá! Olá, Zé. Então, Tudo como bem? estão? Está agora a fazer anos, não é? Que isto foi para o ar, também foi algures em agosto ou setembro que este vídeo apareceu nas televisões um pouco por todo o mundo. Sim, foi tornado público em 95, não é? Sim. E embora não seja propriamente um filme... Que ainda por cima foi na Silly Season, que é quando... Silly Season mesmo. Embora não seja propriamente um filme, não é? Como nós normalmente aqui trazemos. É verdade, mas foi um filme, foi um found footage, foi um hoax, foi o que quer que lhe queiram chamar, que deu origem a muito material cinemático e televisivo posteriormente, não é? A verdade é que eu tinha 11 anos na altura e eu não sabia absolutamente nada acerca do caso Roswell. Até, como eu. Até como isso eu. ter acontecido na televisão, e a partir daí tudo era Roswell. As séries eram Roswell, os filmes que apareciam eram sobre Roswell, e eu lembro-me que foi pouco tempo depois, eu diria 1 ano, 2 anos depois, que também tive o meu primeiro contacto com alguma coisa parecida com os Homens de Negro, calma. Mas foi através de uma série que a RTP passou, muito à boleia do que tinha acontecido em 95 com esse debate. Psy Factor. Não, isso foi na TVI. Foi na RTP mesmo, e era sobre o desastre daquilo que deve ter sido um balão meteorológico em Roswell. Clássico. Claro. E que depois ia desembocar nessa conspiração alienígena. Onde é que vocês estavam na noite em que isto foi exibido em televisão? Opa, Porque foi assim uma cena tipo... O país parou, não é? Foi assim, Estava na Amadora, em casa de uns tios. Epá! sei precisamente. Estava na Amadora, em casa de uns tios.
e estava toda a gente a ver aquilo e não estavam a acreditar no que estava a acontecer. Toda a gente, claro, a dizer que era fantochada. Eu era o único crente naquela sala. Isto terminou a altas horas, não foi? Porque eu tenho a ideia que isto demorou ainda uma carrada de horas, não foi? Mas foi a uma sexta-feira, se não me engano. Eu não me lembro o dia. Eu julgo que não. Acho que foi um domingo. Agora, Domingo à noite. eu lembro-me de ter visto isto até ao fim. Pronto. Então se calhar era porque era verão e eram férias grandes. E siderado. Opa, isto não estreou na mesma altura que o Independence Day? Ou foi logo a seguir? Não, o Independence Day foi para aí no ano seguinte. Foi no ano seguinte. Pois, ok. Mas sim, houve um fenómeno de histeria coletiva à volta de extraterrestres. Opa, eu pensei que estava a viver um momento único da humanidade, que era a constatação de que afinal existe. Era uma prova de que existiria ali qualquer coisa relacionada com seres extraterrestres. Ainda por cima, então também eras um crente. Também era um crente. E eu já tinha à volta de... Eu devia ter uns 14 ou 15 anos. E na altura os X-Files estavam a arrebentar, não é? Por todo lado. E eu era um fã sérrimo também da série, especialmente das primeiras temporadas. E eu era um crente, eu queria acreditar. Era um compêndio, parece que a pop culture era todo um compêndio que alimentava a nossa fé alienígena, né? Agora, se bem que o vídeo era de facto muito duvidoso, não é? Nós vimos aquilo. Pois. E o vídeo de facto era bastante Hoje duvidoso. em 2018 e com a idade que temos, o vídeo é duvidoso, claro. Sim. Mas na altura não era tanto. E eu agora admiro cada vez mais o Dr. Pinto da Costa, que era para aí o único gajo no debate televisivo da RTP que estava a olhar à volta. Tudo por terra, não é? Ele estava a olhar à volta e a perguntar: mas isto não se faz nada disto assim. Isto não se faz nada. É verdade. Isto não é nada. Por acaso agora encontro todas as semanas às quintas-feiras no Arrábida Shopping o Pinto da Costa. Exatamente. O doutor, não o do Futebol Clube do Porto. Esse não interessa. São irmãos, vocês sabem que são irmãos. Sim. Mas o doutor Pinto da Costa olha, eu não sei, mas ele é parente mesmo do Pinto da Costa, o dirigente? É irmão. É irmão. Opa, mas olha que ele é surreal, ele não é mais parecido. Ele é mais parecido com o José Milhazes do que o Pinto da Costa. Pá. Então, mas espera também lá. Podes dizer Pai Natal, só para dizer. Sim. Tu encontras o Dr. Pinto da Costa no Arrábida Shopping e não falas abordas. Com ele? Não. Eu ia lhe dizer, você fez a minha noite, pá. Eu vou ser vago o verão de 95. Você foi o único que conseguiu vislumbrar a idiotice de tudo o que estávamos a viver naquele momento. Eu vou ser vago o suficiente e dizer que moro mesmo ao lado do Arrábida Shopping e portanto também vou às compras muito frequentemente ao Arrábida Shopping e o doutor Pinto da Costa está lá todas as quintas-feiras sentado no lobby porque é outra pessoa que vai ao Jumbo buscar as coisas e ele espera lá. Pronto, e é esta a rotina do doutor. Faço o repto para que tu percas o medo e abordes o homem. Não consigo. Tens de falar nisto, pá. Especialmente para falar disto. Não, quem sabe, sim, ele já deve estar reformado, não é? Certamente. Aliás, eu temo pela ele era saúde professor. dele. Então, um dia podia ele fazer a tua autópsia. Ele era professor catedrático, não é? Portanto, o gajo bem, podia... mas ele está com um ar muito... eu vou dizer isto. Acabadote. E se lhe ainda vão falar nesta bodega, o gajo passa-se. Estou mesmo a ver aquele senhor, fofinho até, a passar-se completamente. Okay. Isto é um boneco! Isto é um boneco! Agora dão-me razão, não é? Na altura andava tudo doido. Olha, mas isto, o que quer que seja, e para nos estar a fazer falar nisto passado tantos anos, foi um publicity stunt do caraças. Em que várias televisões fizeram especiais sobre o tema. O mais famoso na altura até foi o da Fox Network, o Alien Autopsy Fact or Fiction, que foi apresentado pelo Jonathan Frakes, o número 2 do Star Trek A Nova Geração, não é? Logo aí exatamente. É garantido que entramos no reino da ficção científica, não é? Aliás, eu vi esse documentário a semana passada, assim que soube que vocês estavam preparadíssimos para falar disto. Fizeste eu nem sequer sabia que esse documentário existia. Mas então vocês viram
O documentário que vocês viram foi o da Fox, é isso? Não, vi também, revi também o da RTP. O documentário que eu conhecia, pronto, não é documentário, é o da RTP, que tinha também algumas imagens, não era da Fox, era da BBC, se não me engano. Sim, era de uma reportagem que eles foram lá fazer. Sim, em Roswell. A parte documental era da BBC. Mas o que eu me lembro é todo o evento português. Não fazia ideia de documentários oficiais. E estou a fazer citações no ar. Sobre a matéria, e que o da Fox não, mas seguiram-se mais... inúmeras recriações do género e paródias. E os aumentos de avistamentos de OVNI, os avistamentos de OVNI aumentaram também significativamente. Enfim, foi o viral da altura, foi isto. Não havendo internet, os canais de televisão oficiais trataram de propagar aquilo. Sim, sim, sim. Em relação à exibição do canal Fox, como tu estavas a dizer, eu tinha aqui anotado que o programa foi repetido 2 vezes. Posteriormente à exibição original, e foi líder de audiências com mais de 10 milhões de espectadores de cada vez. O programa reuniu, um bocado à semelhança do que aconteceu cá em Portugal também, o programa reuniu médicos e especialistas. Um deles foi o Stan Winston, o lendário criador exatamente, de efeitos especiais, que ficou abismado com a qualidade daquilo. Isso é que eu acho estranho. Agora, repara, o tipo disse que posteriormente queixou-se que distorceram as declarações dele, a fim de parecer que ele estava convencido que as imagens eram reais, quando na verdade a maioria dos envolvidos negou acreditar que o vídeo era autêntico. Mas os relatos dele, aquilo é um bocado difícil de torcer aquelas palavras, porque ele aponta para o ecrã e diz exatamente isto está muito bem feito, a fisionomia, a maneira como o sangue escorre, não é mas se calhar está apenas a dizer está muito bem feito, não é? Pode estar só a dizer está bem feito. Não, ele vira-se para a equipa que está sentada atrás dele e diz, vocês não fazem escorrer assim o sangue. Mas depois também não é fácil assumir a humilhação, não é? de ter um mago dos efeitos não é nada especiais, fácil, não é? Mas tendo visto há pouco tempo, também pensei, há aqui estão a distorcer alguma coisa, mas de facto o discurso dele é todo no sentido de se isto é falso, isto está muito bem feito, eu não consigo fazer isto. Ele diz mesmo isso. Olha, no programa da RTP os gajos defenderam-se todos muito bem. Acho que ninguém se colocou em xeque no sentido de I'm a believer e não sei o quê. Todos eles, até o gajo da Cinemateca. O gajo da Cinemateca estava ali a fazer o quê? Não, tinha a ver com a credibilidade da película da altura, se era possível datar a película. Pois, era mais a questão do material, falar o homem da Cinemateca sobre a autenticidade estava perto daquela película. Mas ele era para dar a opinião sobre a autenticidade, se era possível datar e declarar a autenticidade do filme através dessa datação do zoológico. Pois, basicamente era isso, sim. Sim, mas feitas as contas, o ser ou não ser não aquecia nem arrefecia para os factos, não é? Porque vocês viram o filme recentemente, o filme original que está carregado no YouTube, não é? Sim, o filme tal e qual, a preto e branco, como foi apresentado ao mundo. Eu acho que nós na altura fomos levados por um efeito de multidão, que houve um hype de muita gente, e ainda por cima tens órgãos de comunicação social a escarrapacharem-te aquilo na cara e a dizerem-te que aquilo há uma grande possibilidade daquilo ser verdade, não é? E tudo isso, mesmo que seja subconscientemente, influencia a tua opinião, não é? Um gajo para e pensa, isso, não é? Isso, exatamente. E então, hoje nós sabendo que isso foi um tremendo hoax, obviamente que já começas a olhar com outros olhos, e também és mais velhos, já se calhar tens um espírito crítico também maior. Sim, percebes que há ali qualquer coisa que não está a funcionar bem, mas são tudo coisas que o Dr. Pinto da Costa na altura também evidenciou, não é? Claro. Porque é que está lá um gajo a fazer atrás do aquário, andar lá de um lado para o outro e não está a fazer nada? Porque é que ele está para ali a fazer? Para mim o que é mais flagrante... Tudo coisas que eu nunca me tinha questionado. O mais flagrante para mim é que cada vez que tu queres realmente ver alguma coisa em pormenor, a máquina desfoca. Está sempre desfocado. Quando interessa ver, quando é para ver alguma coisa que interessa... Olha, mas lá está, o gajo da Cinemateca também refere isso, que a máquina usada naquela altura
só era possível mudar de lentes, mas a focagem era fixa. Sim, eu percebo Por isso. isso ele explica isso. Ele estava lá também para dar essa explicação em relação a essa questão técnica. Então, estás aqui a fazer de advogado do diabo, não é? Não, e como deve ser. Claro. E está a fazer muito bem o papel dele. Mas, Obrigado, Dr. Dr. Paulo. Digo, nós na altura não estávamos tão expostos a filmes de found footage como estamos agora. Sim. E agora, depois de Blair Witch e tudo mais, que foi pouco tempo depois disto, aliás, Sim. já sabemos todos os truques e as manhas, isso do desfocar e da imagem estar riscada naquela altura, que é muito conveniente. Já acordámos para isso tudo. Mas na altura, e nós em específico, eu tinha 11 anos na altura, um puto a ver aquilo fica muito impressionado. Aliás, claro. o Zé Rodrigues Santos até diz: tirem-me os putos daqui, por favor. Ele começa logo por dizer: tirem-me os putos daqui, porque isto é uma coisa chocante. E era. Vocês ainda agora olham para aquelas imagens a preto e branco, aquela cara que não se mexe daquele ser alienígena. Pá, aquilo é um bocado escabroso, aquilo tem uma e não é macabra pelo menos daquilo. a mim não é tanto pela questão visceral, não é pelo gore que está presente, é mesmo pela a situação toda. Exatamente. É o procedimento médico a uma criatura que também veio de um sítio desconhecido, está a preto e branco. Aquilo é sinistro, ainda tem poder. Aquilo ainda tem poder, sabendo que os efeitos especiais estão datados ou que aquilo não tem a precisão científica que era suposto ter. Aquilo tem algum poder cinematográfico e estético. Yeah. Sim. É verdade. Sim, mas eu pergunto-me se eu fosse um adulto, se eu fosse o tipo hoje, com a idade que tenho hoje, e visse isto na altura, eu papava aquilo tão bem, porque eu ouvia montes de gente adulta convencidíssima que aquilo era real. Percebes? Opa, isso é aquele tipo de leitura que nós nunca vamos poder ter. Sim, mas e tu se calhar hoje também tens acesso a mais informação. Exatamente. E se calhar consegues formar melhor a tua opinião. Naquela nós nunca altura, podemos pensar como é que um adulto dos anos 90... Exatamente, davam-te a beber a informação toda. Eles davam-te aquilo como se fosse... Tudo bem que o programa foi um debate sobre se aquilo era verdade ou não. Mas a introdução do Zé Rodrigues Santos... Exatamente. Claro. Opa, a introdução dele é uma coisa do género. Se for verdade, é a revelação do século. Se for mentira, é o embuste do ano. Então, mas o facto de ser embuste perde valor, já não pode ser também do século também. Porque se for embuste, quer dizer, se calhar há maiores. Opa, eu só senti que faltou. Então, mas se fosse a relação era a maior do século. Opa, sério. Pai, okay, eu queria ser tão martito. Olha, mas uma coisa é assim, tendo em conta o documentário que a BBC fez e o da Fox, ainda hoje, acredito que o que quer que seja que tenha acontecido em 1947, em Roswell, epá, não foi o que quer que seja, não é? Sim. Não estou a dizer que foi ou deixou de ser outra coisa qualquer, mas aconteceu algo mais do que a queda de um simples balão meteorológico. Pois, a questão de Roswell é toda uma outra questão, não é? Porque tendo em conta é que não estamos a falar de um testemunho isolado de uma pessoa nem de meia dúzia de pessoas. É uma comunidade inteira que testemunha que houve ali algo, sim, outra é verdade. Coisa aconteceu, não é? E que foram ameaçados, inclusivamente pelo exército. Exatamente. E quantos balões meteorológicos não devem ter caído e não causaram o alvoroço que isto causou? Portanto, evidente, alguma coisa fora do normal há de ter acontecido. E o militar que recolheu alguns fragmentos que estavam lá caídos no meio do deserto, que é assim, agora não me recordo do nome desse tipo, ele morreu há 2 ou 3 anos, quando ele morreu voltou-se a falar na questão de Roswell em alguns sites. E o gajo continua a jurar a pé juntos até hoje. Os objetos estranhíssimos, até à altura, exatamente. Os objetos estranhíssimos que ele trouxe para casa, que aquilo era um material, que ele diz que era super resistente, mas era leve como alumínio. Sim, e que basicamente conseguias fechá-lo na tua mão e quando abrias a mão ele voltava à posição original, à forma original, não é? E ele depois teve que tirar uma fotografia com o balão meteorológico porque o obrigaram a isso. Exatamente. Uma famosa fotografia onde ele está com o ar mais sem sal do mundo a olhar para aquilo. A olhar para uma folha de alumínio enorme, não é? Uma coisa qualquer usada num balão meteorológico. Foi isto. Pessoal, eu sou este totó. Vejam. Posso ir para casa que está-me a apetecer enfiar num buraco muito fundo e desaparecer. Essa foto é deliciosa também.
Em Portugal, à semelhança do que aconteceu um pouco por todo o mundo, também houve as honras de um muito aguardado debate televisivo chamado Um Filme do Outro Mundo, exibido num serão de domingo da RTP, mediado por José Rodrigues dos Santos. Boa noite. Se for verdade, é a notícia do século. Se for mentira, é a fraude do ano. Há alguns meses, um produtor britânico de televisão chamado Ray Santilli apareceu com um insólito filme nas mãos. O filme mostrava alegadamente a autópsia de um extraterrestre e Santilli disse que comprou a película a um antigo operador de câmara do exército americano. Hoje, a RTP vai mostrar na íntegra o filme da autópsia, que não deve ser visto por crianças nem por adultos sensíveis a imagens chocantes. Para nos explicar a criançada aqui se fica esta no quarto. parece ou não uma autópsia genuína, está aqui comigo José Pinto da A Costa, estrela professor do... e diretor do Instituto de Medicina Legal do Porto. Também aqui se encontra Amândio Tavares, professor catedrático de Genética Médica. Para analisar o filme está José Manuel Costa, da Cinemateca Portuguesa, O comunista e professor da Universidade Nova de Lisboa. O Finalmente geneticista encontra-se aqui era para Manuel Nunes garantir Marques, que aquilo diretor do não era Observatório uma Astronómico aberração de Lisboa, para falar sobre a genética vida humana. fora da Terra e as viagens entre as estrelas. Nenhum dos convidados pareceu convencido com o filme da autópsia, mas a grande estrela, que não vai em cantigas, é mesmo José Eduardo Pinto da Costa, professor catedrático e médico legista, como o bicho deste filme do Guilherme Del Toro, pá, como é que é? O do Fauno. Ah, não, agora o Aquaman. Não é o Aquaman, pá. Vocês estão todos... É uma espécie de Aquaman. Não é o Lady in the Water, pá. É o Aquaman. Não, É Shape of pronto. Water, caraças. Shape Vá, of pronto, Water, siga. exatamente. O Shape of Water, a genitália dele também não era retrátil. Era Pronto, retrátil, é isso. verdade. É retrátil, é. Agora, a parte que eu adoro é a parte em que ele diz que tirou fotos a uma autópsia que fez naquela manhã e que as trouxe para mostrar. Porra! O que é que o pessoal comeu ao Vejam. jantar? Não, é tipo Você aquela não está a malta. brincar. Não, é tipo aquela malta que vai a um jantar e bebe uns copos. Não Depois está a no fim brincar, começam- não, que ele depois começam a ele no falar das final mostra as cicatrizes. fotos. É tipo, querem Yeah. ver aqui umas fotozinhas de uma autópsia que eu fiz hoje de manhã? Pessoal, que é que Ah, vocês... eu pisei Já uma se gastam granada que disto. me levou o pé. E o outro, eu pisei uma mina que me levou a perna toda. Pronto, e é um bocado assim. Ai, Do ponto meu de vista científico, e por isso eu dou os 100%, estou a fazer uma declaração de voto, é perfeitamente impossível, estão Mais aqui nada. imagens que provam O homem estava à frente do Que- seu tempo. feita uma secção no morto, saia sangue consoante... Cá Ai, estão, meu Deus. cá estão Ai, as meu fotos. Deus. Estão aqui golpes efetuados hoje Os de manhã, cortes que ele fez hoje de manhã num propositadamente para cadáver. trazer aqui às câmaras Mas de é assim, ele esqueceu-se que aquilo supostamente era um extraterrestre, não é? Exatamente. Aliás, não tinha que ser sangue. Não Ele disse, tinha que ser sangue, exatamente. Porquê é que tinha que ser sangue? Não tinha que ser sangue, não é? Nós não sabemos que criatura é esta. Não é? Olha, ainda bem que falam disso, porque eu lembro-me de pensar exatamente a mesma coisa quando ele estava a falar. altura, que não é? Isto é uma Yeah. criatura extraterrestre. Como A é que tu anatomia, sabes? Porquê é que a Exatamente. partida tem que ser sangue? Não é? Yeah. Exatamente. O líquido até se pode Não, até mas pode ser um atenção, líquido, mas lá comporta-se de na maneira plateia- diferente. Atenção, lá na plateia, aqui o professor Pinta Costa, ele deita tudo por terra, mas na plateia há um senhor que é testemunha de avistamento de OVNIs Ah, que sim, diz sim, precisamente esta história do sangue. Porquê é que temos que acreditar que a partida que é um ser com sangue e não é outra coisa qualquer? E o Pinto da Costa Está diz lá na assim: plateia. venceste a batalha, mas não venceste a guerra. Porque ele continua, não é? Cortes inúteis no cadáver, sangue que escorre e não devia escorrer, órgãos que não se mostram com nitidez e que mudam de sítio. Enfim, Pinto da Exatamente. Costa destrona tudo. Contrariamente ao que acontece em qualquer autópsia médico-legal, em que o operador está situado do outro lado, aqui o operador está situado do lado Sim, mas isto aqui de é discutível. cá, do lado direito da imagem, da madeira. O operador. Yeah. E ainda corrige os pontapés gramaticais do José Rodrigues dos Santos. A Levantar sério. uma possibilidade disto não ser uma autópsia. Foi útil mais tarde ao José Rodrigues dos Santos quando maravilha. escreveu, Ai, o olha. seu primeiro livro. O Pinto da Costa é tipo que sabe que ser médico legista não é para fracos. E vai ter que sujar as mãos mesmo que não queira. E o tipo que está atrás da janela. Cá está o operador sempre do lado errado a dar coisas ao ajudante. Não se percebe o que é que aquele médico, ou seja, quem for que está por trás lá a fazer, porque ele não que é olha que ele para está ali baixo, a ele está a fazer? olhar para baixo. Está É o estagiário. Pode ser o yeah. estagiário. Não olha O estagiário para para A estar tirar só a ver. notas. Mas não se percebe Não bem o que é? é que ele está ali a fazer. E os mariquinhas que têm medo de ver sangue? O doutor já vos diz como é que é.
esta é parte, talvez, da parte das imagens que poderá chocar mais. Eu penso que nesta fase eles estão... Não, isto não choca nada porque isto é um boneco. Não choca assim, mas se calhar é muito espectacular que poderá que chocar. as pessoas Exatamente. estejam a ver da Ai, impossibilidade disto se tratar de um corpo. Isto é nitidamente um boneco. Uma equipe, a equipe puxou dos galões dele, pá. Bom, quem quiser ver Isto é um este... espetáculo. É um espetáculo. Isto está na íntegra no YouTube, não É isso que eu ia dizer, sim. Quem quiser ver isto está na íntegra no YouTube. O utilizador Luís Pérez teve a bondade de carregar isto por inteiro no YouTube. Epá, Obrigado, Luís. eu garanto-vos que isto é 1 hora bem passada. O documentário podem passar à frente, que é... É só uma hora? A parte do debate é capaz de ser 1 hora. A cena é que eles têm um... Eu na altura Não, são tenho a ideia 2 que aquilo horas. durou a noite toda, pá. Não, foi 2 horas. Foi 2 horas, pois. Foi 2 Tenho mais horas, essa tem ideia. uma primeira parte com o documentário da BBC, mas intercalado Exato, com os Zé exato, Rodrigues exato. Santos e blá blá. Agora, uma coisa que eu não tenho a certeza, mas que também, se não foi no mesmo dia, foi no mesmo fim de semana, ou no dia a seguir, ou no dia anterior, não sei, foi a exibição do filme O Mistério em Roswell, um filme de 94, protagonizado por o Kyle MacLachlan e quem mais? Quem é que é o MacLachlan. outro? Kyle MacLachlan. Onde é que está? Exatamente, o Kyle MacLachlan e o Martin Sheen. Não sei se vocês alguma vez viram este Sim. filme. Eu vi na altura. Vi 2 vezes, acho eu. E o filme contribuiu bastante para o meu cagufo, para já para a minha desconheço. formação, para a minha formação Epá, do eu na Mistério em altura achei o Roswell. filme tão mal feitinho, pá, muito sinceramente. A sério? Mas a questão é, eu acho que tudo depende da idade com que nós vemos algumas coisas. Eu acho, é assim, E o filme marcam-nos- também não te mostra muita coisa. Mostra-te Sim, o epá. alien aparece, mas já é no fim, já é mesmo no final do filme. Olha, eu lembro-me de o ter visto sozinho, porque eu tinha chegado, e ele passou às altas horas, deve ter sido na sessão da meia-noite, algo assim do género. Sim, foi uma coisa desse tipo. Eu acho, E- se não e estou eu em vi erro, eu acho que foi a sozinho. seguir. Foi a seguir ao debate. Eu Mas vi não tenho a sozinho. certeza. Opa, e sinceramente achei o filme muito fraquinho e não me meteu medo. Nem, Opa, nem eu nada, nem coisa que se pareça. gostei e não voltei a rever o filme mais tarde, voltei só a ver algumas cenas. Foi mesmo Pá, bom, e é? acho que está uma boa reconstrução do que é que se passou. Agora é lógico que tu percebes que quando há ali um alien vivo em cima de uma mesa, tu percebes que aquilo é um boneco. Competente do ponto de vista histórico, não é? Sim, competente, sim, pode ser isso. Pá, e tem boas interpretações, não é? O Kyle MacLachlan. MacLachlan é um ótimo ator. Eu gosto Sim. muito Eu dele. acho que ele foi uma extensão da personagem dele no Twin Peaks, quase. Olha, bem Por visto. acaso sim. é. Por acaso é. O Herman na Ei, semana seguinte pois fez foi. uma paródia ao vídeo da autópsia e à entrevista com o José maravilhosa. Pinto da E que é Costa. maravilhosa. Opa, eu não vi nada disso. Opa, eu não me lembro, mas sei que era maravilhosa, portanto não tenho muito a falar. Mas, espera Também lá, mas está, ele também fez está no isso- YouTube. Também está no Ele fez YouTube. isso recentemente? Ele fez isso Não, recentemente? na altura, isso deu logo lá, passado uma É semana logo ou a duas. semana depois. Terminava com o José Pedro Gomes a dizer: vocês não acreditam. Então eu trago com o sotaque do norte e não sei o quê. E trazia um extraterrestre que era a Ruef vestida de alien. Trazia a estúdio o Epá, extraterrestre. isso agora está-me a fazer lembrar qualquer coisa. O Herman José faz de Dr. Pinto da Costa e é muito engraçado. E nunca autopsiei ninguém que tivesse caído no entroncamento. Já vamos falar da autópsia, professor, já vamos voltar Escola à autópsia. autópsia. Não vamos falar de autópsia nenhuma, porque não houve autópsia nenhuma. Eu para mim acabava já o programa. O que fazer para continuar a alimentar o público com o conto do vigário depois do interesse coletivo morrer? Contar uma nova história ainda mais mirabolante por cima, pois então. 10 anos depois da célebre Alien Autopsy ter dado que falar, Ray Santilli e o colega Gary Schofield vieram a público revelar que o vídeo, afinal, não era assim tão real quanto isso. O filme que todos conhecemos, afinal, é um restauro de um outro filme, de um outro vídeo que Ray tinha visto, mas que se tinha degradado ao ponto de ser quase irrecuperável. Note-se que coloco restauro entre aspas, pois a sua solução passou então por recriar em filme tudo o que tinha visto no material original e contratar um técnico de efeitos especiais para fazer um boneco suficientemente credível para nos fazer a todos acreditar que estávamos perante uma criatura de outro universo. O convocado chama-se John Humphreys, era e ainda é um artista plástico que colabora habitualmente em produções de cinema e televisão inglesas. Para garantir que tudo corria bem, John vestiu o fato de hazmat e é uma das figuras sinistras que esquarteja o humanoide no vídeo e que durante anos teve que guardar segredo. Vamos abrir o fecheiro secreto de John e revelar toda a verdade na criação do embuste da década.
First, let me tell you that I vividly remember that hot summer night when I was home alone watching the fact of or fiction television debate about an allegedly alien autopsy, and being able to actually talk with one of the guys involved in it today. It's nuts to me. So first of all, you're a plastic artist, right? A sculptor. Yeah, I make figurative, surreal, super real sculpture that hints, when you look at them in 3 dimensions, they look like they're in a different dimension to your own. Mm-hmm. I'm quite interested in wormholes and parallel universes and modern theories of physics with regard to time and space. And so my sculpture reflects that. But you can see images of my work, but unless you see the sculpture stood in front of the sculpture, you don't get it. If you look at a picture, it doesn't work. In the early 90s, you were working closely with movie and television special effects, correct? Yes, that's true. Doctor Who is one of the main examples. Well, I worked on numerous films. I worked on lots of TV. Max Headroom was a character I created, which was meant to be the first computer-generated image. But we did that with prosthetics on an actor, and that went worldwide. I worked on feature films such as Rob Roy with Liam Neeson and Tim Roth. And lots of special effects. And, you know, if you've ever watched any of British TV, like The Young Ones or things like that, I did the effects for those. In between, do my own fine art sculpture, of course. How were you approached to do the alien autopsy film? A friend of mine approached me to tell me that somebody he'd met in Cannes had bought some film footage from the US showing an alien autopsy, but the film was so badly damaged it wasn't broadcastable. And could I have a look at it with a view to recreating what was on the film so that it could be broadcast and shown what it was? So I went along and met this Ray Santilli and with Spiros Malaris, and sure enough, they showed me this film, and I'm very good at interpreting what I see and turning it into 3 dimensions. An example would be I worked on Alexander, and we had to make lots of ancient Greek sculpture from very, very poor images. It's something I'm good at for some reason. I don't know why. Okay. So that's what we did. I then sculpted the alien, and then we filmed and tried to recreate what we saw on with the very few frames of footage we had. So you saw the actual movie? Yes. Because they say that the movie was in very bad condition, right? That's because that's why they had to approach you to do a restoration. That's their version. Yeah, that's it. Yeah. So if you saw the movie and you could grasp an idea of what was there, why didn't we also watch that version? It was because it was just a frame, and I think Ray's a couple of frames, and I think Ray's put those out. I'm not sure. It was just they just wanted to show what it was grainy figures moving about with the alien. And they just wanted to. The only way we could sharpen it up and present it was to recreate it. Weren't you in shock when you saw that? Did you believe automatically or what you were seeing? I've always believed that we have had visitations because I've been interested in this kind of science anyway. Yeah, but the chances of a friend of you showing you actual evidence when the rest of the world doesn't have, or almost, I think, at least so far, we think no one has clear evidence. Weren't you impressed? The thing is, lots of things are kept under wraps for many years. Lots of scientific inventions and stuff is never always brought to the fore straight away. Can you do a quick description of the elements that you used to make the alien?
Well, normally I sculpted the figure in clay. So I just sculpt with in the normal way. A sculptor works. Then it was cast in latex, painted, and then finally for the effects, because there wasn't a great deal of budget, I just got innards from some animals from the meat market, and did the effects in that way. It was all very straightforward. How many days did you took to shoot the whole thing? It took about 6-7 weeks to make the alien and have everything prepared, and then it was shot just in one evening. Okay, but you're also on the movie, right? You're one of the guys inside the suit. I'm the pathologist. Which one is that? It's not the guy behind the glass, right? No, I'm the one who's doing the pathology, actually doing the operation. Huh. Okay. What was the hardest thing to shoot? I suppose doing the effects, it was a bit tricky and messy. But the whole thing for a special effects person is just kind of ABC, really. I didn't obviously shoot it. It was, I suppose, working in a small space and making sure that you get it was all the effects work well. I suppose that was the trickiest part. I think you were also responsible for all the objects in the room. Yes, I sculpted all of those, and I collaborated with the others in the team, and we made the hieroglyphics and things. Was the idea from the beginning to fool the whole world? Or no, you just get along with it? Well, my interpretation when I joined this team was that it was wanting to not fool the world, but to expose what had happened at Roswell. Yeah, but you were still selling a movie as something that could be real, so you're kind of fooling people. You have to be honest. Well, I'm not the broadcaster, and everyone who was involved thought they were doing a noble thing by hoping to get basically force the hand of people who had footage that was not damaged to broadcast it. But you never at the time you signed a confidentiality agreement. How did you keep all things? I didn't sign confidentiality agreements. I just thought, for me, it was a job as a sculptor, and I was hoping that it was going to be successful, and we might get some information that had been hidden for 50-odd years. Okay, and it did work. Well, it worked, yeah, and the whole world sat up, and now the whole world is focused on the possibility that there was an alien visitation. And it's never been exposed properly. Was ever one of those moments where you were socially listening, people talking about it, and you suffered for not yelling, "I did it! I did that, alien"? Yeah, there was a lot of pain involved, when you'd be sat on the tube and there were people reading about it, and there was broadcast on serious news channels, Newsnight on British television, serious news level, not entertainment news. Yes. And it was very frustrating. In fact, when we finally it came out what we'd done when the Anton Deck film was being made. I told my son, I'd never told my wife what I'd done, and they all looked at me, and my son said, "John Humphreys, international man of mystery." Wow. But my wife was like really, really shocked because I'd never spoken about it. Wow, that's incredible. What did you did to the dummy after the thing was shot? I left it in the care of the other members of the team, Spiros and Ray, and they destroyed the
the thing, right? The things, yeah. But there's pictures of a similar dummy on your website. It's a different one you made? Yeah, that was these original footage shots on the website, but when Ant and Dec made the feature film, which I again was involved in, I had to then recreate what I'd done in the original film, which was a painful exercise in having to redo it all when it might not have been necessary for me to sculpt it all. So I literally redid everything yet again. You're also in that movie, right? The Ant and Dec movie? Yeah, I did the same role. I told my mother I was being portrayed in a Ealing comedy, and she said it was only a matter of time, son. Yeah. Was when Ray Santilli came up after 10 years or so, telling the world that was restoration after all, the movie that started that confession, sort to say, or was the other way around? He confessed and people were interested in making a biopic. I think I don't know Ray's business, but I think he got into talks with the film production team, and because of that, they just said what had happened, and again the comedy film about it was partly to do with exposing what had happened. But, Ray was not afraid to say what we'd done because he felt he'd done something that was worthwhile. John, any regrets? No, once I commit myself to something, I never regret, because I just make that decision for good or whatever. And to be honest with you, as a sculptor, as a fine art sculptor, and you'd have to see my work in the flesh, so to speak, to understand it. Mm-hmm. It's good for me to be able to show my work, my sculpture in film and TV and in galleries, because my work is a fusion of all those things. It's all part of exhibiting my work to a worldwide audience. Yeah, I mean, how many best kind of exposition you could have. Yeah, well, if you get millions and millions, I mean, I don't know how many people have seen it worldwide, but probably, I don't know, a quarter of the world's population may have seen a piece of my sculpture. Well, how good is that? Weren't you afraid that you could be in jail? After all, this could be considered fraud? As far as I know, it was only ever broadcast as basically, this is what we think, but it's up to you to decide whether it's real or not. I don't think it was ever broadcast that it was a whole 100%. Yeah. If you watch the American program, that's how they present it. It was presented the same way in Portugal. It was like a fact or fiction show with. Yeah, that's it. Fact or fiction. It's you decide. It had a famous medical doctor in Portugal. It was like an hour show, and the guy since the beginning was fully convinced it was fake, mostly because the amount of blood. He talked a lot about the amount of blood involved in that autopsy, and the way that you were using the tools. Yeah. the guy was spotted the fake for the way you were handling the tools and the amount of blood. I remember that. We're dealing with an alien here, remember, not a human being. So I remember people talking about the phone that was on the wall. I was about to mention that because that phone on the wall is what we could see on the wall on the original film, and if anyone wants to bother to check it out, it's I believe it's a 1946 Bell phone, US phone. Mm-hmm. So that was a red herring because everything there that was done accurately as best we could, and there's nothing in it that was later than 1947. John, where can people see your work today? If people want to visit my website, it's www.johnhumphreys, HUMPHREYS, sculpture.com.
But if anyone wants to search me on the web, just go in John Humphrey Sculpture and my website will appear. I do garden design as well as film and TV and fine art work. Okay, perfect. I forgot to ask, did you still get royalties from the Alien Autopsy movie? No. Your profits ended on the day you did the dummy, or? Yes. Okay, that's too bad. But someone still gets it, right? I don't know. I don't know. I think I'm an artist. I'm not a businessman. And as far as I know, I'm pretty certain that people can just watch it on YouTube and what have you. I don't know if anyone earns anything from it. I haven't a clue. Okay, John, thank you very much for having this chat with me. You're part of history now, and the movie I think the movie will never be forgotten. So, Daniel, you're very kind, and if you ever want to visit my studio, you have my details. You're more than welcome. Oh yeah. And if you're in London before the 19th of August, let me know, and I'll show you the sculpture. It was a pleasure to talk to you today. Okay, likewise. Have a good day. I look forward to hearing from you. Okay, thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Opa, Maravilha. pronto. Inacreditável. É incrível o homem ter guardado segredo durante mais de 10 anos, não é? 10 anos. Epá, mas estes gajos, eles não foram... ninguém penalmente, legalmente essa é outra culpados questão. de nada. É outra questão que eu faço. Estes gajos não deviam estar presos. Porque eles enganaram pronto. o meio mundo, venderam aquilo, Sim. eles falsearam aquilo e venderam como se aquilo fosse Como se real, aquilo fosse não é? real. Agora, eles defendem-se. A cena é que eles se defendem de que nunca venderam aquilo como sendo real. Eles venderam aquilo sempre como e será isto real? Percebes? Venderam sempre aquilo como sendo um documentário. Está bem, mas só Tudo criaram bem que eles a dizem, dúvida. tudo tipo bem que eles jogo. dizem, está bem, mas é assim, mas tu estás a falsear o jogo logo as regras do jogo à partida quando tu sabes que não é verdade aquilo, não é? Pois. Então, eles podem defender-se dizendo que tentaram recriar porque o outro filme estava demasiado degradado. Eles também só disseram isso 10 anos depois. Sim, então imagina que eu avisto um OVNI, mas na altura que chatice não tinha telemóvel comigo, não tinha nenhuma outra forma de registar. Epá, pego numa fotografia qualquer e vou ao Photoshop e meto lá uma imagem de um OVNI. Epá, é real então, porque não é aquilo exatamente que eu vi, mas foi aquilo mais ou menos que És um aldrabão, mas existe alguma lei que te penalize por seres um aldrabão? São ações reprováveis, mas não é crime. Epá, não sei se não é crime, mano. Opa, os gajos estão livres e felizes da vida. Aliás, olha, o que é mentir não é crime. certo é que nenhuma televisão vai abrir um processo contra eles porque todos lucraram com isto. Está bem, mas eles nível de poderiam publicidade abrir e posteriormente. Não era por aí, não é? Injúria. Olha, o Zé Rodrigues dos Santos. Voltas a ouvir o que ele disse naquela altura e é incrível. Pronto, foi o Oaks do ano. Foi do século. a fraude do ano. Em 2018 do se ano. fala. Esta questão de eles virem a público não vem inocente também, porque foi poucas semanas antes da estreia de um filme britânico chamado Alien Autopsy, também em português ficou com o título Autópsia ET, exatamente, que foi um filme... Mas em Portugal só saiu em 2011. O filme tem como starring uma dupla de humoristas britânicos que é o Ant e Dec. Vocês viram este filme ou nem por isso? Não, tentei ver este filme na Amazon, mas era a pagantes, não está incluído no serviço normal. Mas sei que tem o Bill Pullman. Tem. E tem o Harry Dean Stanton, que faz de militar que tinha o filme original e que entregou aos gajos. O Harry Dean Stanton há alguns E o anos Jimmy deixou de Carr. ser. Okay. Sim, o filme vai pela questão da fraude, ou seja, conta a suposta história deles em obterem o filme original e em terem de recriar um novo filme, e tem uma lógica toda muito humorística à volta da questão. E eu acho que é por causa disso que o filme foi um bocado mal recebido na altura, porque brincava com uma questão que era, ou seja, esta malta enganou meio mundo e agora ainda nos vamos rir à custa disso. E esfregam-nos isso na cara. Eu acho que
também levar isto demasiado a sério é uma estupidez, não é? Epá, Quer dizer- olha, hoje em dia, aos olhos de hoje, julgo que sim. Naquela altura, pá, já acho que não. Se calhar tens razão. Ainda sobre este filme, e na altura foi exibido na televisão britânica um documentário chamado Eamon Investigates Alien Autopsy, que foi exibido antes da estreia do filme, e basicamente foi este documentário que mostrou aos britânicos, que apresentou aos britânicos este filme como sendo uma assumida fraude, onde os dois aparecem pela primeira vez a explicar como é que tudo aconteceu, em que foi tudo feito num apartamento alugado, num quarto, numa sala de um apartamento alugado, alguns lá em Inglaterra, e que depois tiveram que se desfazer do boneco, cortá-lo às postas e escondê-lo E jogá-lo ao Rita em Misa. contentores do lixo espalhados pela cidade. Eu nem quero imaginar se alguém tivesse aberto o caixote de lixo e encontrasse lá um cabeção de um extraterrestre dentro. Eu vi esta perna na TV. Pronto, este documentário também está em várias partes no YouTube. Se tiverem curiosidade, pesquisem por Eamon Investigates Alien Autopsy. Também é bastante porreiro. Mas Recomendo. sabem o que é mais estranho? É que eu estive a pesquisar pelo YouTube acerca da autópsia Alien e ainda há muitos, mas muitos vídeos a serem feitos acerca deste filminho de 15 minutos e a tentar decifrar se é verdade ou é mentira. Eu não sei se esta gente é mal informada. Eu acho que a verdade demorou a chegar a muitos lados, não é? Mas estou a falar de peças ainda com alguns valores de produção de 2016, ainda a falar desse vídeo, se é verdade, se é mentira. E se calhar é a malta ainda a tentar espremer. Todos nós sabemos que o canal História adora extraterrestres, não é? Portanto, Eu acho que por acaso tinha a ideia que é mais o Odisseia. Eles competem É ela e por outro. ela. Mas o canal História não tem problemas nenhuns de meter aquele tipo do Aliens, não é? Aquele tipo de cabelo, Sim, cabelo do no ar. Ancient Aliens. What if? Eu já estou a imaginar a voz, a narração, como é? What if? Que é o e se, ou seja, a partir de agora podemos estar a disparar barbaridades, porque é tudo um enorme e se. Eu não sei se já repararam que todos esses programas de aliens, do Odisseia ou do História, não dizem nada factual, só dizem e se? Talvez seja. Verdade. Talvez Eles seja. apresentam-te ali durante 5 minutos 3 ou 4 coisas factuais, não é? Eu tenho-vos a dizer uma coisa, eu papo isso tudo. Sim, o valor de entretenimento disso é muito grande, não é? Apesar de nós já somos gente adulta, não é? E com a cabeça no sítio, espero eu, e conseguimos perceber que grande parte daquilo é especulação pura. Claro, tudo bem, mas não deixa de ser, é uma curiosidade. É divertido. Mas eu devia estar no 7º ano, agora já não sei que anos é que são. Mas eu ia ver a RTP2 ao final da tarde, mesmo antes do noticiário da 1. Havia a RTP2 que tinha a novela A Vamp, não era? Com os vampiros. Mas também tinha a seguir um programa que falava de 3 ou 4 casos paranormais, invariavelmente 2 eram de aliens e avistamentos aliens, e isso era delicioso. E eu quero-me lembrar com muita força o nome desse programa, mas era incrível. Vi lá avistamentos de naves que nunca voltei a ver, de tão relevantes que eram, mas era maravilhoso. Lembro, aquilo tinha depois umas casas, às vezes falava de casas assombradas e pessoas que ficavam com forstigadelas nas costas, porque os fantasmas passavam por elas e deixavam lá as marcas. Aquilo era ótimo. Eram encontros imediatos de terceiro grau, fantasma. Era maravilhoso. Pronto. Muito bem. Ok. Se alguém se lembrar, também que diga, que é para isso que o podcast também serve, não é? Sim, deixem nos escarafunchar memórias. Por favor. Deixem lá nos comentários. Ok, então se calhar deixem-me terminar com aquela pergunta clichê, não é? Que eu vos posso fazer. Vocês acreditam em extraterrestres? Ainda hoje? Ou sim ou não, digam lá. Hoje? Epá, eu quero acreditar que as possibilidades são tantas que tem que existir qualquer coisa. Nem que sejam umas bactérias em Marte. Eu acho que é muita presunção acharmos que estamos completamente sozinhos na infinito, neste infinito que é o universo. Ter este planeta o único com vida é estúpido pensar isso. É como dizem no Contacto, não é? É um desperdício de espaço. A vida, olha, acho que é o final do MIB Homens de Negro, o primeiro,
em que há uns putos extraterrestres a jogar berlindes com o universo e a Via Láctea está dentro de um dos berlindes. É o universo inteiro, não é só a Via Láctea, não é? O universo, porque seja, nós podemos ser parte integrante de um outro universo ainda maior, não é? Mas mesmo assim joga com a ideia como se fôssemos de que a vida é outro organismo que tem mãos e não sei o quê. A vida pode ser uma quantidade enorme de coisas. E nós nem sequer temos a capacidade de imaginar como é que isso pode ser. Portanto, somos 3 crentes deste lado. Somos 3 crentes. Super crente. Eu ponho mais vezes a pensar, não é? Nós somos seres humanos, não é? E há uma série de coisas que os nossos sentidos, não é? Nós temos 5 sentidos, isto deve apenas raspar a superfície do real. Portanto, imagina se os próprios fantasmas não são outros entidades, seres vivos, outros seres vivos no nosso planeta que nós não conhecemos e achamos que são os mortos. Agora já estamos a entrar em dimensões paralelas. Ou não, podem ser. Ou viagens no tempo. Pode ser mesmo uma forma de vida que vive connosco, mas nós ainda não compreendemos, só isso. Isso chama-se a força. Os midi-chlorianos. É os midi-chlorianos, exatamente. Está giro. Então vá, José, olha, muito obrigado por nos teres feito companhia nesta viagem extraterrestre. Obrigado, eu. À volta da nossa galáxia e de volta. E até à próxima. Adeusinho. Até à próxima. Até à próxima. Keep watching the skies. Ai, vai chover. E phone home. Ai de nós se fôssemos fazer uma autópsia assim, então, para quem já fez 30 mil como eu, ainda estava não sei onde.